Olá pessoal, então a gente na aula passada quase terminou de comentar a questão 3, né? Faltou só eu falar de um tópico que é o que está escrito aí no enunciado, que é valendo a condição de Marshall-Lerner. O que é isso? O que é essa condição de Marshall-Lerner? Pessoal, todas aquelas suposições que eu fiz na aula passada, que a desvalorização da taxa de câmbio reduz as importações, aumenta o valor das exportações, todas aquelas premissas que eu falei, elas dependem dessa condição de Marshall-Lerner. Essa condição ela diz o seguinte: entre outras várias coisas, ela diz que o país é pequeno em relação ao resto do mundo, porque imaginem só que nós tenhamos um país muito grande em relação ao resto do mundo, ou seja, um país que as exportações daquele país ou as importações daquele país já representam um percentual bastante grande do comércio internacional. Se um país for muito grande, todas aquelas premissas que eu falei, elas podem não valer, tá? Então, por exemplo, uma desvalorização da moeda nacional pode não aumentar o valor das exportações. Por quê? Porque aquele país já é grande, já exporta muito. Então o resto do mundo já não teria uma demanda maior para aceitar os produtos daquele país. Então o que a condição Marshall-Lerner diz? Ela diz o seguinte: não, vamos supor que o país é pequeno, tem uma série de outras premissas que não cabe a gente comentar aqui, como o valor da elasticidade de renda, dos bens exportados, importados, tá? Para o nosso estudo aqui não interessa. Aí você vai falar: pô, professor, beleza, então aquilo que você falou vale, só é verdade se valer a condição de Marshall-Lerner. E se a questão de prova não falar que vale a condição de Marshall-Lerner, o que eu devo considerar? Você considera que vale a condição de Marshall-Lerner, é a regra geral, tá? Então, se uma questão de prova omitir, simplesmente não falar que é válida a condição de Marshall-Lerner, mesmo assim você deve supor que essa condição é válida, tá legal? Bom, com isso então a gente terminou a questão 3, cujo gabarito é letra E. Vamos agora para a questão número 4, vamos lá para a lousa. Então, questão 4, dados extraídos da conta corrente do balanço de pagamentos do Brasil referente ao ano calendário de 2009 em milhões de dólares. Então ele colocou déficit em transações correntes, né? Ou seja, transações correntes igual a menos 24.302. Superávit em transações unilaterais correntes, então transações unilaterais é mais 3.338. Déficit em rendas e serviços, então aqui ó, ele juntou o balanço de rendas e de serviços. Então eu vou botar aqui balança de serviços mais balanço de rendas igual a, foi um déficit, né, menos 52.930. E exportação de mercadorias, botar aqui exportação igual a mais 152.995. Aí ele quer saber o valor da importação de mercadorias naquele ano. Pessoal, bastante tranquilo, né? A gente sabe que o saldo de transações correntes, ele é assim, né? Você tem exportação menos importação. Isso aqui é o que? A balança comercial. Aí você tem mais o saldo do balanço de serviços, mais o balanço de rendas, mais as transferências unilaterais. E sendo que a balança comercial mais a balança de serviços é o nosso que? X menos M, né? Então aqui no caso vai ficar bem fácil para a gente matar essa questão. Por quê? A questão deu o valor de transações correntes, deu o valor de exportações, deu o valor da balança de serviços, deu o valor da balança de... Aliás, deu o valor, né, da balança de serviços e da balança de rendas. E deu o valor das transferências unilaterais. Então é só a gente ir substituindo os dados para achar o valor, para achar o que a questão quer. Então a gente tem aqui transações correntes, transações correntes é menos 24.302, que vai ser igual a
152.995 menos importação menos, aí aqui a gente soma o balanço de serviços e rendas. Ele falou que o déficit é 52.930 mais 3.338. Isso aqui é balanço de serviços e rendas, né? Fazendo essas contas aqui, você vai achar o valor de importação. Não vou fazer aqui para a gente não perder tempo, tá? Você pode dar o pause no vídeo e fazer aí na sua casa. Então o valor das importações é 127.705. Então o gabarito da questão 4 é letra E de escola, tá? Vamos agora para a questão 5. O saldo da conta corrente do balanço de pagamentos de um país foi positivo em determinado período. Isso significa necessariamente que... Então, vamos para a lousa aqui. Então, ele falou que o saldo de transações correntes foi positivo. E a gente sabe que esse saldo de transações correntes, ele tem o quê? Balança comercial, né? Que é exportação, importação. Tem balança de serviços, tem balança de rendas, tem transferências unilaterais. Vamos lá, vamos ler as alternativas. Letra A, significa necessariamente que as importações de bens e serviços foram superiores às exportações? Pessoal, se as importações de bens e serviços for superior às exportações, a gente vai ter uma balança comercial negativa. Uma balança comercial negativa, a princípio, não dá para afirmar que o balanço de transações correntes vai ser necessariamente positivo. Pelo contrário, né, é consistente com um balanço de transações correntes negativo. Letra B. Houve entrada líquida de capitais externos no país. Entrada líquida de capitais externos no país, isso significa necessariamente que a conta capital e financeira foi positiva, tá? Não o saldo de transações correntes. Letra C. A renda líquida enviada ao exterior foi positiva. Quando ele fala que a renda líquida enviada ao exterior foi positiva, ele está afirmando tão somente que o balanço de rendas teve um saldo positivo. Mas o fato do balanço de rendas ter um saldo positivo não vai significar necessariamente que a gente tem um saldo de transações correntes positivo. Por quê? A gente pode ter uma balança comercial negativa, um balanço de serviços negativo, e isso pode mais que contrabalancear o superávit do balanço de rendas. Letra D. As amortizações de empréstimos externos contraídos foram inferiores às entradas de novos empréstimos. Pessoal, essas amortizações de empréstimos, elas são contabilizadas todas na conta financeira, né? Então, quando ele fala que as amortizações foram inferiores às entradas, ele está dizendo que essas duas contas elas vão impactar positivamente a conta financeira, conta capital e financeira, tá? E não, ou seja, não tem nada a ver aqui com saldo de transações correntes. Letra E. O país está financiando o resto do mundo com uma parcela de sua poupança interna. Opa, agora... Bom, por eliminação a gente sabe que essa aí é o gabarito, né? Agora vamos explicar por quê, tá? Lá na aula de contas nacionais, em contas nacionais, a gente sabe que investimento é igual a poupança, né? E qual a ideia dessa identidade? A identidade diz o seguinte, que os recursos da poupança são eles que financiam os investimentos, tá? São os recursos, quem financia os investimentos são os recursos da poupança. Por sua vez, esses recursos da poupança, eles são subdivididos em os recursos das famílias, que é a poupança privada, os recursos, o que sobra do governo, né, a poupança do governo, e os recursos do resto do mundo, que é a poupança externa, tá? Então, assim que é dividida a poupança de um país. Ou seja, esses três recursos aqui, eles financiam os investimentos de um país. Então, você cai numa questão de prova assim, a poupança externa
Ou seja, a poupança do resto do mundo financia os investimentos do nosso país, do Brasil. Certo ou errado? Certo. Por quê? Está na fórmula aqui, né? Ao mesmo tempo, pessoal, esse saldo, essa poupança externa aqui, ela significa o quê? A mesma coisa que um déficit de transações correntes, certo? Então, quando a gente diz que o Brasil teve déficit em transações correntes, é a mesma coisa que dizer que a poupança externa, ou seja, a poupança do resto do mundo, foi positiva, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: vamos analisar isso aqui do ponto de vista do Brasil, né? Vamos analisar do ponto de vista do resto do mundo agora, tá? Aqui nesse caso, o que está acontecendo? A poupança do resto do mundo significa o quê? O que significa isso? Quando nós temos um déficit em transações correntes, nós temos uma poupança externa positiva e significa que o resto do mundo está financiando o Brasil com os recursos de sua poupança, né? Então aqui é o seguinte, ó, o resto do mundo financia o Brasil. E ele vai financiar o Brasil como? Com parte da sua poupança. E ao mesmo tempo a gente sabe que isso é o quê? Quando a gente tem déficit em transações correntes. Então, pessoal, quando a gente tem um superávit em transações correntes, é só a gente mudar a referência, tá? É só inverter tudo. Se a gente tem um superávit em transações correntes, então você vai pegar essa frasezinha aqui e vai inverter ela. Significa o quê? Significa que o Brasil, um saldo de transações correntes positivo significa uma poupança externa negativa e significa que o Brasil financia o resto do mundo com parte da sua poupança. Isso eu já vi cair em umas 2 questões de prova da FCC, tá? Com parte de sua poupança. É a forma mais fácil que eu encontrei para explicar essa assertiva tá? É invertendo o que a grande maioria de vocês já sabe em relação à poupança do resto do mundo. Isso aqui vocês já estudam lá em contas nacionais, né? E se a gente inverter, vai chegar, ou seja, adotar a premissa de um balanço de transações correntes positivo, é só inverter o raciocínio. Então a gente vê por aí que a letra E da questão número 5 é o gabarito dessa questão. Tá legal, pessoal? Vamos para a próxima agora, questão 6. Se a conta corrente de um país, conta corrente do balanço de pagamentos de um país for superavitária, isto implica que, vamos para a lousa novamente. Então, vamos lá. Conta corrente do balanço de pagamentos. Quando ele fala que a conta corrente do balanço de pagamentos é superavitária, ele está falando do saldo de transações correntes. Que a gente sabe é balança comercial, balança de serviços, balança de renda, transferências unilaterais. Então, letra A. Isto implica que a balança comercial é igualmente superavitária. Não, é errado, né? Não necessariamente a balança comercial vai ser superavitária. Ela pode ser. Ela pode ter um saldo negativo, mas o saldo positivo das outras contas mais que compensar o saldo negativo da balança comercial. Letra B. O saldo da conta financeira é nula. Não necessariamente, né? A conta financeira, botar aqui, conta capital e financeira, ela é uma outra conta. Ela pode ter saldo negativo ou positivo, tá? Letra C. A poupança do resto do mundo é negativa. Correto, né? A gente sabe que
o déficit de transações correntes é igual a poupança externa. Então, se o saldo de transações correntes é positivo, então a gente tem uma poupança externa negativa. A poupança do resto do mundo é negativa. Então, o gabarito da questão 6 é letra C de casa. Vamos ver o erro da letra D e da letra E. Letra D. O déficit do balanço de serviços é superior em valor absoluto ao superávit da balança comercial. Não, né? Se o déficit da balança de serviços é superior ao superávit da balança comercial, isso é consistente com um balanço de transações correntes de saldo negativo. É consistente, mas não significa necessariamente ainda que o saldo de transações correntes vai ser negativo. Tem que ser analisado ainda o saldo da balança de serviço e de transferências unilaterais. Tá? E a letra E, o país está perdendo reservas internacionais. Não, se a conta corrente do balanço de pagamentos ela tem um saldo positivo, então isso significa o quê? Que estão entrando mais recursos, mais moeda estrangeira, mais divisas no país. Então, se o saldo em transação corrente é positivo, isso significa que o país está ganhando reservas internacionais, tá? Então, o gabarito da questão 6 é a letra C. Vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com questões de balanço de pagamentos. Até lá!